Alexandre de Moraes suspende decretos sobre IOF e determina a audiência de conciliação entre governo e Congresso, Matheus Chu. A decisão foi tomada há poucos minutos, Josimar Farina, e vem na esteira do questionamento feito junto ao Supremo Tribunal Federal sobre a derrubada do decreto que havia aumentado as alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Tem várias ações lá questionando tanto a ação do governo como a ação do Congresso. O que o ministro Alexandre de Moraes decidiu é suspender absolutamente tudo que foi decidido sobre IOF. Tanto o decreto presidencial que havia aumentado as alíquotas, quanto o decreto do Legislativo que derrubou esta decisão do presidente Lula. O que Alexandre de Moraes quer, na prática, é forçar o diálogo. Por isso, marcou uma audiência de conciliação para o dia 15 agora de julho, marcada para ocorrer no plenário de audiências do Supremo aqui em Brasília. A ideia, Josimar, foi discutida nos bastidores nos últimos dias entre Alexandre de Moraes, outros ministros do Supremo, envolveu também conversas com lideranças do governo e do Congresso, e o que se discutiu nestas reuniões fechadas de bastidores é que forçar o diálogo é a melhor saída neste momento, porque se o Supremo tomasse uma decisão para um lado ou para o outro, poderia agravar ainda mais a crise institucional. E é um problema que está colocado, um problema de orçamento que não vai prejudicar apenas a imagem do governo por não entregar obras, por não cumprir promessas de políticas públicas, vai comprometer o andamento da máquina pública. Sem um orçamento mais ajustado, sem um equilíbrio entre receita e despesa, que segundo o Ministério da Fazenda exige ou novos impostos ou redução de incentivos tributários, sem isso, Josimar, os serviços públicos essenciais podem ficar comprometidos porque as contas não fecham. Lembramos aqui que o governo tem um limite de gastos todos os anos imposto pelo arcabouço fiscal, aquela regra fiscal que foi aprovada no começo do atual governo. Portanto, Alexandre de Moraes força o diálogo e tenta diminuir a tensão entre os poderes, especialmente entre o governo e o Congresso, neste caso envolvendo o aumento do IOF. E será que essa decisão do Alexandre de Moraes já não está um pouco impactada naquela declaração do presidente Lula, que dizia que para governar ele precisa sempre buscar o STF? Pois é, o presidente Lula ele decidiu na estratégia política partir para o contra-ataque, porque ele entende que foi traído pelos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, quando o decreto do IOF foi derrubado sem que medidas alternativas tivessem sido aprovadas. De fato, Josimar, houve um acordo entre os presidentes dos poderes naquele domingo à noite no Palácio da Alvorada, quando houve uma extensa reunião para discutir um pacote alternativo. Mas Hugo Motta e Alcolumbre estavam muito pressionados por lideranças partidárias que queriam derrubar o decreto do IOF. Cederam este apelo e pegaram o governo de surpresa. Aí a declaração do presidente Lula, que ocorreu nesta semana, ela vinha justamente para dizer que o Congresso estava inviabilizando o governo, né? É parte já do debate público e também das narrativas que vão tentar justificar logo ali à frente, Josimar, os projetos do governo que eventualmente não tenham dado certo, que não tenham aprovado. Mas eu sempre tenho dito aqui, o governo Lula ele tem muito mais prejuízos ao romper com o Congresso do que o contrário. O governo precisa, no seu plano de governo, aprovar este ano, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, precisa achar agora mais receita para fechar as contas públicas, tem vários outros projetos menores também importantes para que entregas do governo sejam feitas neste ano e no ano que vem, dependendo do Congresso. Sem falar em orçamento, tudo que precisa passar pelo Legislativo. Enquanto, Josimar, entre os deputados e senadores, o desgaste ele é mais pulverizado, né? A gente está falando de mais de 500 deputados, mais de 80 senadores, que podem ter mais facilidade de convencer as suas bases depois se estavam certos ou não pelas decisões que tomaram. Então, enfim, a audiência agora de conciliação pode tentar achar um caminho para este entendimento.